Eu me chamo Karina Cristina da Silva. Estou aqui para apresentar meu projeto de iniciação científica, orientado pelo professor Dr. Davidson Mariano da Silva. Nós somos da FATEC São Paulo e o nosso projeto é financiado pelo CNPq, cujo título é Síntese de Quantum Dots de óxido de zinco via sol-gel em atmosfera de gás nitrogênio para aplicação em fotônica. O objetivo principal deste estudo é investigar a possibilidade de sintetizar quantum dots de óxido de zinco pela técnica sol-gel sob atmosfera controlada de gás nitrogênio e a temperatura ambiente, a partir dos precursores acetato de zinco e hidróxido de sódio diluídos em álcool metílico. Os quantum dots são partículas que exibem propriedades dependentes do tamanho, através do confinamento quântico, em que os buracos e elétrons estarão confinados nas 3 dimensões espaciais, gerando assim a luminescência a partir da excitação deste material. Aqui nesta imagem está demonstrado o confinamento quântico, sendo que o bulk é o material massivo e as seguintes são os confinamentos em 1, 2 e 3 dimensões, chegando até o ponto quântico. Os quantum dots de óxido de zinco são mais amigáveis ao meio ambiente do que os elementos tóxicos que são normalmente empregos, como o chumbo e o cádmio, por exemplo. Além disso, são materiais que apresentam boa estabilidade térmica, baixo custo de produção e biocompatibilidade, tornando-os aplicáveis em diversas áreas, como em diodos emissores de luz para aplicações em televisores e em marcadores biológicos para detecção de tumores. O processo de fabricação sol-gel consiste principalmente em 2 reações químicas, sendo a hidrólise e a condensação, demonstradas na imagem. Então, os quantum dots de óxido de zinco serão obtidos a partir da hidrólise do acetato de zinco, que vai ser catalisado pelo hidróxido de sódio, e é necessário acrescentar água ao sistema, para permitir que todas as moléculas possam reagir e o óxido de zinco se forme ao final do processo. A metodologia consiste inicialmente na pesagem dos reagentes, que em seguida serão dissolvidos em metanol, formando assim soluções de 0,11 molar para acetato de zinco e soluções variando entre 0,10 molar a 2,3 molar para hidróxido de sódio. A síntese consiste no gotejamento da solução de hidróxido de sódio na solução de acetato de zinco, ocorrendo uma homogeneização por 1 hora e após esse período é realizado um gotejamento de 0,25 ml de TeLs e 0,5 ml de H2O, formando assim os quantum dots, que são luminescentes sob luz UV. A caracterização das amostras obtidas foi realizada com o uso do espectrofluorímetro, difratômetro de raio-x e o espectrofotômetro. Os resultados de difração de raio-x apresentados neste gráfico indicam que os diferentes picos apresentados entre 30 e 40 graus para as amostras que variaram em todas as concentrações de NOH indicam possíveis distinções nas estruturas formadas. Já neste gráfico, é possível perceber que as amostras sintetizadas com menores concentrações de hidróxido de sódio apresentam picos referentes ao óxido de zinco com estrutura vorticita, indicados pelo asterisco no gráfico, e orientação preferencial no plano 002. Já as amostras sintetizadas com maiores concentrações de hidróxido de sódio apresentam picos sobrepostos aos picos de óxido de zinco, que são referentes à formação de hidróxido de zinco com estrutura lamelar, indicadas pela bolinha no gráfico. Os resultados das curvas de absorção permitiu perceber que foi formado um ombro de absorção entre 300 e 900 nanômetros, que está associado à presença de defeitos estruturais nas amostras, que são inversamente proporcionais à concentração de hidróxido de sódio. Pelos resultados de emissão fluorescente, foi possível perceber que houve um deslocamento nos picos da amostra de 0,45 molar, indicados no gráfico à esquerda pela linha verde, aparecendo então um primeiro pico de banda mais larga, característico de nanopartículas menores, e outro de menor banda, característico de nanopartículas maiores. E esses pontos vão se manter para as concentrações seguintes, indicado no gráfico à direita. E isso pode explicar os comprimentos de onda idênticos apresentados em todas as amostras. Aqui está as imagens das amostras obtidas, em forma de pó, sem excitação e sob excitação de luz UV. Foi possível perceber que houve uma emissão na região do amarelo para as amostras obtidas a partir da concentração de 0,45 molar de hidróxido de sódio. Além disso, houve um aumento de rendimento e de intensidade luminescente com o aumento da concentração de hidróxido de sódio. As conclusões obtidas até o momento é que os parâmetros de síntese aplicados neste trabalho possibilitam a formação de quantum dots de óxido de zinco ricos em defeitos, com diferentes tamanhos e estruturas e com forte fluorescência visível. Os resultados obtidos nortearão futuros estudos em relação a etapas extras de caracterização e aprimoramentos de síntese, que serão promissores em diversas aplicações. Obrigada!